Antes de começarmos a falar da tabela verdade, é necessário que se apresente o conectivo I, que é representado por esse chapéuzinho para cima, diferentemente do conectivo OU, que é ele invertido, um chapéu para baixo. Então, recapitulando o que a gente já viu sobre conectivos, a gente tem o I, o OU e o NÃO, com os símbolos representados na tela. Dessa forma, a gente consegue montar novas proposições que são junções de outras proposições com conectivos. E para verificar a veracidade ou falsidade dessas novas proposições, que são essas composições, a gente precisa criar uma tabela verdade. A tabela verdade, além disso, ela também é muito útil para verificar a validade de argumentos. Igual eu tinha dito no primeiro vídeo, um argumento é válido quando a veracidade das suas premissas garante a veracidade da sua conclusão. Então, a tabela verdade ajuda tanto a verificar a veracidade ou falsidade dessas proposições compostas, quanto verificar a validade de um argumento. Sendo assim, vamos analisar o caso mais básico para uma tabela verdade, a negação de P. E essa é a tabela verdade para a proposição negação de P. Primeiro a gente coloca a proposição P e embaixo dela os valores que ela pode receber. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. E na outra coluna a gente coloca a negação de P e quais os valores ela recebe de acordo com o valor que a gente já tem de P. Então, se a nossa proposição P for uma verdade, então a negação de P é uma falsidade. Se a nossa proposição P for falsa, então a nossa negação de P é verdade. Para exemplificar isso um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. Toma P como sendo, hoje o dia está bonito. Se hoje o dia de fato está bonito, então P é uma verdade e a negação de P, que seria, hoje o dia está feio, é uma mentira. Porém, se P é uma mentira, ou seja, se hoje o dia não está bonito, então ele está feio, então a negação de P é uma verdade. Então, esse é um exemplo que mostra a intuição por trás dessas letrinhas e desses símbolos. O T e o F ali, na verdade, é true e false. Eu vou colocar em inglês dessa forma porque a maioria dos livros de lógica em inglês ou até em português usam essa convenção. Vamos analisar agora o caso em que a gente vai ter duas proposições, P e Q, e uma nova proposição que vai ser a junção das duas com o conectivo I. Então a gente tem a seguinte tabela verdade: P, Q e P e Q. Para a gente conseguir concluir o valor do nosso P e Q, se ele é falso ou verdadeiro, a gente vai ter que analisar juntamente os valores de P e Q. E para isso a gente precisa fazer uma mini análise combinatória. Como P pode assumir dois valores diferentes, F e T, e Q também pode assumir esses dois valores diferentes, a gente tem 2 elevado a 2 combinações. Então seria 4 combinações, FF, FT, TF e TT. Sendo assim, para a gente concluir que P e Q é uma verdade, é necessário que P e Q sejam verdades. Se um deles for falso, a nossa P e Q, nossa proposição P e Q, vai ser falso também. Porque o I ali, o conectivo I, ele, de certa forma, é até intuitivo pensar nisso. Para falar que é uma coisa e outra, as duas coisas têm que valer. Então, se uma delas não valem, a gente pode descartar que P e Q vai valer. Então, é isso que acontece. Na primeira linha, a gente tem que os dois são falsos. Então, consequentemente, P e Q é falso. Na segunda, o P é falso. Na terceira, o Q é falso. Nessas três linhas, a gente vai ter que P e Q é falso. Na última linha, onde a gente tem que os dois são verdadeiros, então P e Q também é uma verdade. Agora a gente vai analisar a tabela verdade para P ou Q. Igualmente a gente fez antes para P e Q, a gente precisa expor os valores em conjuntos de P e Q. Então a gente monta a primeira coluna e a segunda coluna com os valores em conjunto de P e Q. Ou seja, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Como a gente quer agora analisar o valor de P ou Q, a gente pensa o seguinte: para que P ou Q venha a valer, ou seja, seja uma verdade,
é necessário que pelo menos um dos dois, um de P ou um de Q, seja uma verdade. Então a única linha que é falsa é a primeira, onde P e Q são uma mentira, são falsos. Então, quando Q é uma verdade, P é uma verdade, ou os dois são uma verdade, a gente vai ter que P ou Q também é uma verdade. Agora a gente vai ver como a gente pode utilizar a tabela da verdade para verificar a validade de argumentos. Então vamos tomar as duas premissas e essa conclusão. Ou João não é arrogante e preguiçoso, ou ele é arrogante. João é arrogante. Sendo assim, João não é preguiçoso. A gente quer verificar se esse argumento é válido. Para isso a gente define A como sendo João é arrogante e P como sendo João é preguiçoso. Dessa forma, a gente consegue montar a estrutura lógica do argumento anterior e fazer a tabela da verdade para verificar se esse argumento é válido. Então, montando a estrutura lógica, a gente tem o seguinte: negação de A e P ou A e negação de P. Por que a gente tem que utilizar o parênteses ali na primeira linha? Porque a gente quer aquele bloco como sendo um dos elementos do nosso ou. Então, a gente vai. Dentro do parênteses, a gente tem negação de A e P. Se A é João é arrogante, negação de A é João não é arrogante. Se P é João é preguiçoso, então dentro do parênteses a gente tem João não é arrogante e preguiçoso. Ou João é arrogante, que é o ou A que tem ali fora do parênteses. Então a primeira linha fica João não é arrogante e preguiçoso, ou João é arrogante. A segunda linha é A, que é só João é arrogante. E a nossa conclusão é não P, ou seja, João não é preguiçoso. Agora, para a gente verificar se esse argumento é um argumento válido, as nossas premissas sendo verdade tem que garantir unicamente que a nossa conclusão é verdade. Então, se as nossas premissas forem verdade e a nossa conclusão for uma mentira, então esse argumento ele é inválido. Então, vamos seguir com o raciocínio aqui para mostrar que esse argumento é válido ou inválido. Vamos tentar chegar nessa conclusão. Para isso, vamos assumir que as nossas premissas são uma verdade. Então, a gente tem que a primeira linha é true e a segunda linha também é true. São duas verdades. A segunda linha ser true já garante que João é arrogante, né? Porque é o que o A representa. João é arrogante. A primeira linha ser true, repara que ela tem um conectivo ou. Então, a gente tem uma proposição entre parênteses, um ou e o A, que é uma verdade. Para o ou ser uma verdade, a gente concluiu mais cedo que a tabela verdade para o ou, basta que um seja verdade. Então, para que a primeira linha seja verdade, e a gente já tem que o A é verdade, o que está entre parênteses pode ser verdade ou mentira. Então, vamos supor que a nossa proposição que está entre parênteses é uma verdade, ou seja, que negação de A e P é verdade. Para que isso seja uma verdade, os dois membros, as duas proposições que compõem essa proposição têm que ser uma verdade, pelo que a gente viu na tabela verdade. Só que a gente tem que A uma verdade, então negação de A é sempre falso. Então é impossível de que essa proposição, negação de A e P, seja uma verdade. Porque a gente já está assumindo na linha de baixo que A é válido, é a nossa segunda premissa. Então, essa proposição não pode ser verdade. Então a gente já sabe que a nossa proposição ali na primeira linha entre parênteses é falso. Como ela tem o conectivo I, a gente precisa que pelo menos uma das duas proposições que a compõem, ou seja, negação de A ou P, seja falsa. Então a gente tem os seguintes casos: negação de A sendo uma verdade e P falso, negação de A sendo falso e P falso, negação de A sendo falso e P verdadeiro. Vamos analisar agora esses três casos. O primeiro caso é negação de A sendo verdade e P falso. Isso é impossível, porque a gente sabe que A é verdade. Então, negação de A não pode ser verdade. Negação de A é necessariamente falso. Então, daí a gente já conclui que a hipótese de negação de A ser verdadeiro e P ser falso não é válida. Então, agora o que resta para nós é negação de A ser falso e P falso, e negação de A ser falso e P verdadeiro. Se a gente analisar as duas ideias, essas duas hipóteses, a gente vai concluir que negação de A e P é falso. E a gente vai ter que a nossa primeira linha vai ser uma premissa verdadeira, a segunda também, e a terceira que é a questão agora. A gente tem o primeiro caso, negação de A falso e P falso.
Se a gente segue com esse raciocínio, a gente conclui de fato que negação de P é uma verdade. Então a gente teve que as nossas duas premissas levaram à conclusão que é uma verdade. Agora, se a gente tem que negação de A é falso e P é verdadeiro, a gente não conclui lá embaixo que é uma verdade, porque negação de P é falso quando P é verdadeiro. Então a gente chegou numa conclusão de que as nossas duas premissas sendo verdade levaram a conclusões distintas, levaram a P e a não P. Então, sendo assim, esse argumento é inválido, porque não poderia levar a P, teria que levar somente a não P. Porque uma vez que ele leva a P, não P é falso, e aí a gente chegou em duas premissas verdadeiras levando a uma conclusão falsa. Então, o que torna esse argumento inválido. Sim, o raciocínio foi grande, foi complexo, mas acho que deu para seguir se você for indo passo a passo. Então vamos recapitular o que aconteceu para a gente conseguir tirar uma conclusão legal para finalizar esse vídeo. Dados os conceitos de tabela verdade que introduzi no início do vídeo, eu disse que a gente iria provar que um argumento é válido ou não. E o que é um argumento válido? Recapitulando. Um argumento é válido quando a veracidade das premissas garante a veracidade da sua conclusão. Então, se você tem premissas verdadeiras, mas a sua conclusão é falsa, esse argumento é inválido. Aí o que a gente fez? A gente pegou esse argumento do João e montou a estrutura lógica em cima dele. Analisou as premissas sendo verdadeiras e conseguiu tirar a conclusão de que valia P e não P para as premissas sendo verdadeiras. Se a nossa conclusão era não P e vale P, então não P é falso. Então, com duas premissas verdadeiras, a gente chegou a uma conclusão falsa, o que torna esse argumento inválido. Então a gente não pode tirar a conclusão de que João não é preguiçoso, dado que essas duas premissas são verdade. O vídeo acabou se estendendo muito mais do que eu planejava, já está próximo aqui dos 12 minutos. E o pessoal, pelo que parece, no primeiro vídeo teve uma reação boa, teve muita gente interessada para que eu continuasse fazendo essa série de vídeos em lógica. Então eu vou continuar, mas para isso eu vou começar a colocar uma meta de curtidas para lançar os próximos vídeos. Porque é uma forma de o vídeo ganhar mais curtida e promover o canal. Então o próximo vídeo de lógica vai sair quando esse vídeo aqui chegar a 150 curtidas. E o conteúdo do próximo vídeo vai ser uma continuação da tabelas verdade. E vou falar sobre leis de De Morgan, que é como se fosse uma distribuição da negação em estruturas lógicas. É algo muito interessante. Depois a gente já vai começar a estudar um pouco mais sobre quantificadores e tem muita coisa para se falar. Então isso vai render bastante vídeo, vai ser super interessante fazer. Mas eu peço por favor para que vocês deixem suas opiniões, critiquem à vontade aí o que eu estou fazendo e não deixem de se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo.